Embaixador sul-africano é expulso dos Estados Unidos e chega ao seu país colocando que eles foram humilhados pelos norte-americanos. Vale lembrar que a relação entre a África do Sul e Estados Unidos não está nada boa, e esse ano nós temos a África do Sul sendo a presidente do G20. Será, pessoal, que o Trump participará da reunião? Falar também sobre os ataques que os americanos vêm promovendo contra os Houthis no Iêmen, que já eliminaram uma série de lideranças e colocam medo no principal aliado dos Houthis, que são os iranianos. Enquanto isso, a Dilma ela é reeleita para mais um período como a presidente do Banco dos BRICS, inclusive com apoio declarado de Vladimir Putin. Entender quais são os principais desafios para ela na presidência desse organismo, que é cada vez mais importante para o contexto geopolítico atual e pode atuar inclusive como um substituto do Banco Mundial e também do FMI, e finalizar falando também sobre a reunião que aconteceu entre Ucrânia e Estados Unidos na Arábia Saudita, que precede uma reunião talvez ainda mais importante entre russos e americanos. Será, pessoal, que finalmente teremos um cessar-fogo? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a mídia alemã, que coloca, ouvindo fontes da OTAN, que para a estação, para o outono desse ano, outono do hemisfério norte, a Rússia já está planejando uma ação militar contra a Lituânia. Sim, e inclusive, com confirmações da própria Rússia, já acontecerão exercícios militares no verão, ou seja, no meio do ano, com cerca de 100 mil soldados. Será, pessoal, que de fato a Rússia vai atacar um país da OTAN? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares com desconto, aliás, com cashback. Você comprando com a Nomad, que já tem as melhores taxas do mercado, e utilizando o cupom RICARDO20, tem até 20 dólares de cashback. Galera, é super simplesinho, tá? Você baixa o aplicativo ali, ó, você se registra, é super rapidinho. Eu gosto de falar que a Nomad ela democratizou o acesso a investimentos no exterior. Não é nenhuma recomendação de investimentos, claro, mas geralmente uma carteira mais equilibrada, ela apresenta melhores resultados em longo prazo, ainda mais o real sendo uma moeda mais inflacionária em geral, do que o próprio dólar. Fora que você também pode usar em mais de 180 países, em viagens internacionais, super simples, galera, não precisa ficar convertendo ali, fazendo grandes conversões de câmbio, e pode usar também o cartão de crédito deles, o Nomad Explorer, que te dá cashback em dólar e ainda você vai ganhando pontos, que podem ser trocados para conversões em dólar mais barato, você pode ter acesso ao Nomad Lounge, fora vários outros benefícios aí que a Nomad te oferece, tá? De verdade, galera, os caras são muito competentes, são muito bons, é o banco internacional aí que eu utilizo e recomendo para vocês. Não investir em dólar, claro que não é recomendação de investimentos, mas caso vá investir, que é o que eu faço, utiliza a Nomad que vocês vão curtir bastante. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, pessoal, a gente teve o embaixador Ibrahim Rasool, que para quem não sabe, era o embaixador sul-africano que estava nos Estados Unidos, sendo declarado pelo governo americano como persona non grata. Inclusive, o próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado, colocou que ele estava associando a figura do Trump à figura também de supremacistas brancos, e por isso ele não era mais uma figura bem-vinda nos Estados Unidos. A relação entre África do Sul e Estados Unidos já não estava nada boa. A gente sabe, galera, que tradicionalmente, os sul-africanos, eles têm uma relação, principalmente pós ali, final da Guerra Fria, mais próxima com os próprios russos do que exatamente com os Estados Unidos, e a África do Sul é membro dos BRICS, é colocado para eventualmente ser um dos países para fazer parte do novo Conselho de Segurança Permanente da ONU, e a gente teve recentemente a África do Sul liderando o movimento na Corte Internacional de Justiça para considerar Israel como um país genô, sabe o que eu tô falando. Lembrando, galera, que, professor, mas eles já foram condenados. Cuidado, hein? O que aconteceu foi o Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas, condenando o Benjamin Netanyahu e também o seu ministro da Defesa na época. E também outras lideranças do Hamas, claro. Mas o julgamento de Israel como um país genô contra os palestinos, isso ainda está sendo investigado pela Corte Internacional de Justiça, tá? Segundo o embaixador sul-africano, isso só aconteceu, essas acusações americanas, porque os Estados Unidos pressionaram a África do Sul para que tirassem essa ação
contra Israel na Corte Internacional de Justiça e porque a África do Sul ela está pleiteando uma reforma agrária no mínimo polêmica. A gente sabe, galera, que a África do Sul é um país que carrega marcas muito sensíveis em relação à questão racial, vou colocar sensíveis para não falar coisas piores, né? Por conta do período colonial, mesmo depois, durante toda a Guerra Fria, né? O regime do apartheid, e tudo isso trouxe marcas muito negativas, inclusive na questão da distribuição da terra. Para vocês terem uma noção, hoje a gente tem cerca de 80% da população sul-africana se identificando como população negra e tendo acesso a aproximadamente 4% das terras agrícolas. Então, era uma demanda desde a década de 90, uma espécie de reforma agrária que levasse em consideração também as questões raciais do país. Só que, vale lembrar que há uma ligação muito forte agora entre Estados Unidos e África do Sul, também pela presença do Elon Musk, que é, galera, descendente aí de sul-africanos. Ele fala que essa nova reforma agrária, ela ignora toda a questão da defesa da propriedade privada, fica militando em questões raciais, sendo que deveria ser por questões meritocráticas ou econômicas. Enfim, existem divergências de pensamento. Tanto que o governo Trump, ele cortou a ajuda que os Estados Unidos davam para o governo sul-africano, alegando que eles estavam perseguindo ou indo contra a ideia da propriedade privada. Depois que o embaixador começou a fazer associações entre o governo Trump, entre o Elon Musk e tal, fazendo essas críticas, ele foi declarado como persona não grata e foi colocado 72 horas para ele sair do país. E ele chegou, galera, na África do Sul, sendo recebido por centenas de pessoas, claro, né, pelos militantes ali pró-África do Sul, como um herói nacional. E ele até falou, né, olha, declarar persona não grata por parte dos Estados Unidos tem o objetivo de humilhar, não só eu, mas humilhar todos os sul-africanos. Ou seja, é condição mínima que nós sul-africanos, a gente tem que se unir contra o imperialismo norte-americano. A África do Sul, como eu ressaltei para vocês, esse ano está na presidência do G20, que talvez seja o organismo multilateral que mais consegue negociar com todos os lados. Porque geralmente você tem os BRICS de um lado, o G7 do outro. A ONU também cumpriria esse papel, mas o G20 a gente fala dos países mais importantes, pelo menos economicamente falando, se reunindo para tratar sobre questões sensíveis, questões importantes. Inclusive o Trump ameaça nem ir para a próxima reunião do G20, justamente por ser sediado aí na África do Sul. Enquanto isso, galera, nós tivemos também um grande ataque, mais um, na verdade, né? Isso vem durando já mais de uma semana, ataque dos Estados Unidos contra os Houthis. Os Houthis, que são um grupo iemenita, que atua ali, né, no Iêmen, são xiitas, contrários ao governo Hadi e grande aliado dos iranianos. E eles, quando perceberam que Israel voltou a fazer ofensiva na faixa de Gaza, inclusive teve aquela disputa, né, entre Hamas e Israel para saber se o cessar-fogo seria adiado, se não iria, se iria para a segunda fase, se não iria. No final das contas, Israel acabou com o cessar-fogo, voltou a fazer operações militares, tanto com mísseis, ou seja, ataques aéreos, mas também voltou a atacar do ponto de vista militar terrestre, e os Houthis voltaram a fazer ataques. Inclusive, tá? Isso não é confirmado por Israel, nem pelos Estados Unidos. Mas os Houthis, eles alegam que eles atacaram, sim, mísseis no sul do território israelense e atacaram, inclusive, porta-aviões americanos. O Trump, que coloca que o Sleepy Joe, né, que é a maneira como ele se refere ao governo Biden, não fez nada, e aquela operação Guardião da Prosperidade, que era a ideia de combater os Houthis no Mar Negro, não teve, aliás, no Mar Vermelho, perdão, e no Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb, não trouxe nenhuma notícia importante, alguma reviravolta importante, anunciou que ele não autorizará que isso aconteça. Inclusive, o próprio Mike Waltz colocou que já eliminaram grandes lideranças dos Houthis e também atacaram quartéis generais, centros de comunicação, fábrica de armas e drones marítimos. Ou seja, os Estados Unidos, né, não estão para brincadeira e vão eliminar toda a liderança dos Houthis. Vale lembrar que o governo Trump também já ameaçou e colocou que, como os Houthis, desde o início do governo Trump, são considerados como o grupo terror Tanã pela própria deliberação americana, qualquer grupo ou qualquer país que ajude os Houthis também estariam coadunando ou estariam ajudando atitudes terror Tananã, ou seja, seria passível de uma resposta mais efetiva militar. A gente sabe que o Irã é o grande aliado dos Houthis, o grande financiador. O Irã alega que eles já têm a sua própria autonomia, tudo tal, mas a gente sabe que existem ligações mais próximas. Ou seja, é uma ameaça, inclusive, contra os iranianos.
Enquanto isso, cara, a gente teve a confirmação, pelo menos por parte da Dilma, né, que falou isso abertamente, que ela foi reeleita, ela foi colocada para mais um mandato ali no NDB, no Banco dos BRICS. A gente teve uma reunião em Kazan, ano passado, né, dos BRICS, em que o Putin ele fez elogios assim muito fortes, né, para Dilma, colocando que era uma forte liderança econômica e tal. O NDB que está sediado em Xangai, ou seja, na China. Isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque a Dilma ela já deu prenúncios de quais são os seus objetivos, que são estabelecer a luta pela questão de um sistema alternativo de pagamentos e, segundo ela mesma, ano passado, a moeda comum dos BRICS. A gente sabe que o Trump vem tecendo grandes ameaças contra os BRICS e esse papo de moeda comum já foi um pouco alterado para a utilização de moedas locais, né? Ou seja, tanto o Brasil como o Trump, como o Putin, por exemplo, eles não falam mais que os BRICS querem criar essa moeda comum. O próprio Banco Central brasileiro colocou que o que eles querem fazer é um sistema alternativo de pagamentos, uma blockchain, e aí o dólar pode não ser a moeda utilizada para fazer essas transações comerciais, e sim algum tipo de stablecoin, que pode ser baseado ou lastreado no yuan, ou pode ser lastreado em moedas locais, ou até mesmo as próprias moedas locais para fazer essas transações econômicas. Claro que talvez seja um plano de longo prazo, mas ter hoje o Brasil na presidência do NDB, que já colocou que na reunião de meio do ano no Rio de Janeiro, essa será uma das pautas prioritárias, e a Dilma, que também defende essas pautas como a presidente do Banco dos BRICS, claro que isso é bastante sensível. Então, lutar por essa moeda comum, pela criação de um sistema alternativo de pagamentos típico dos BRICS e também a dúvida. Por quê? O próprio Brasil, ano passado, quando estava na presidência do G20, colocou que a sua principal luta era a reforma dos organismos multilaterais. E a gente sempre deu muita atenção, porque é o organismo mais importante, a ONU, a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Mas o Brasil falava que o FMI e o Banco Mundial, que foram criados ali no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, Conferência de Bretton Woods, já eram organizações obsoletas, porque exigiam contramedidas para realizar os empréstimos muito radicais. Então, o FMI e o Banco Mundial, quando vão realizar os empréstimos, segundo o Brasil, ficam exigindo privatizações, corte de gastos públicos, aumento dos impostos, aumento dos juros, uma responsabilidade fiscal maior e que você, país que receba os investimentos, abra mão da sua soberania econômica. O Brasil coloca que o NDB pode ser uma alternativa a isso. O NDB, o Banco dos BRICS, que nasceu como um grupo que financiaria projetos locais, né, dos países que fazem parte dos BRICS, podem também estar passando por essa transição para financiar também os chamados países do sul global. E a Dilma pode ser uma liderança importante nesse processo. E aí, pessoal, figura correta aí para guiar esse novo momento do Banco dos BRICS? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também no domingo uma reunião super importante entre a Arábia Saudita, na verdade, né, sediada na Arábia Saudita, entre ucranianos e americanos. Representantes, claro, né? Por exemplo, no caso da Ucrânia foi o Rustem Umerov, que inclusive falou que a reunião foi importante porque abordaram pontos chaves, principalmente do setor energético. Aparentemente, porque estamos na Arábia Saudita, representantes da Ucrânia, representantes russos. No domingo, reunião entre Ucrânia e Estados Unidos. Na segunda-feira, reunião entre Rússia e Estados Unidos. E esperava-se, né? Bom, já que estão os três ali, e se a gente fizesse uma reunião trilateral, ou talvez uma reunião bilateral com a presença de Ucrânia e Rússia unicamente? Segundo a Ucrânia e os russos, isso não vai acontecer. Lembrando que a relação, embora os Estados Unidos, né, estejam até com otimismo, penso um pouco exagerado, estamos próximos de um cessar-fogo, vamos negociar o Mar Negro, tudo tal. Cara, a Rússia continua fazendo ataques contra a Ucrânia e a Ucrânia também continua fazendo ataques contra a Rússia. Então, assim, não sei se estaria muito próximo, de fato, de um cessar-fogo. Mas, por exemplo, o Umerov, ele declarou, né, que foram discutidos alguns pontos da infraestrutura crítica, inclusive da questão energética, e o próprio Zelensky colocou que foi uma reunião muito produtiva, segundo seus interlocutores, mas que não importa muito o que digamos aos nossos parceiros hoje, ou seja, Estados Unidos. O que a gente precisa mesmo é que o Putin dê uma ordem para que interrompam-se os ataques. Então, claro que a Ucrânia, né, coloca ali toda a responsabilidade pelo não cessar-fogo, enfim, na Rússia, e a Rússia faz o mesmo com os ucranianos. Será que teremos, pessoal, boas notícias nessa segunda-feira? Muito possivelmente é quando, segundo o próprio Witkoff, né, o Steve Witkoff, devemos ter boas notícias relacionadas, pelo menos, na questão de um cessar-fogo no Mar Negro. Para finalizar, pessoal, uma mídia bem importante na Alemanha, e já adianto para vocês,
geralmente um pouco sensacionalista, é fato, tá? Que eu não sei pronunciar, tá? Em alemão, meu alemão não tá em dia, mas que seria Bild, B-I-L-D. Essa revista, essa mídia alemã, ela colocou que, segundo fontes da própria OTAN, ou seja, não foi invenção da cabeça deles, foram fontes da OTAN, a Rússia está planejando para o outono já de 2025, lembrando que o outono deles é a nossa primavera, ou seja, entende-se setembro, outubro, novembro e dezembro, que daí começa o verão ali para eles, né? Aliás, conversa o inverno ali para eles, estaria planejando fazer uma grande ação militar contra a Lituânia. E por que isso aconteceria, né? E talvez, cara, convenhamos, de novo, a gente aqui, inclusive eu, né, como analista de geopolítica, comunicador, professor aqui para vocês, eu tenho as informações que são divulgadas pela mídia e tento buscar as diversas fontes diferentes. Mas o que de fato existe, né, galera, muita coisa a gente não tem compartilhado, né? Fica ali na cabeça e na fala ali dos políticos. Juro que eu tento ao máximo trazer as informações privilegiadas para vocês. E a gente pode ir fazendo análise das principais repercussões. Tanto a Polônia como a Lituânia, por exemplo, saíram da Convenção de Ottawa, que é contra o sistema de minagens. A Polônia já tinha anunciado investimentos de 1 milhão de minas terrestres, no que eles estão chamando de escudo oriental, e a Lituânia está indo nesse mesmo caminho, anunciando também que vai colocar uma série de minas terrestres para uma proteção contra uma eventual agressão russa. Além disso, a Polônia já destacou cerca de 11 mil militares só na área de fronteira, não só com a Rússia, que tem o enclave ali de Kaliningrado, mas também com a Bielorrússia, que é um grande aliado dos russos, governado pelo Alexander Lukashenko, não só pelas questões militares, mas também pela questão da imigração irregular, tá? Segundo a mídia alemã, o que existe, cara, é que a Rússia fará esse ataque contra a Lituânia em 2 casos. Primeiro, se a Rússia de fato tiver uma vitória bem contundente na Ucrânia, ou um cessar-fogo que seja muito mais benéfico para os Estados Unidos, aliás, para a Rússia, em detrimento ali da Ucrânia, então conseguir todos os territórios, a força de paz que vai atuar com uma mediação, seja uma força de paz sem a presença de tropas europeias, por exemplo, ou caso a Rússia sinta que existe, segundo a revista alemã, tá? Que ouviu fontes da OTAN. Ou caso a Rússia sinta que os Estados Unidos não vão exigir ou não vão cumprir o artigo 5º da Constituição da OTAN. O próprio Trump, ele fala, né? Ele está muito revoltado que vários países da Europa não gastam o mínimo de 2%, e ele fala que o necessário não seriam nem 2% agora, e sim 5% do PIB em gastos militares. Embora a Polônia tenha aprovado, por exemplo, um aumento dos gastos para no mínimo 5%, os países bálticos estão em caminhos parecidos, mas hoje gastam ali, na média, né, de 2% a 3%, e essas mudanças têm que ser aprovadas pelo parlamento. E convenhamos, que você dobrar os gastos militares em um contexto em que a Europa está estagnada, claro que defesa é uma coisa prioritária, né? Mas não é algo tão simples assim. Poxa, são países pequenos, com recursos limitados, entende? Então, fazer essas mudanças constitucionais sem um impacto econômico significativo é praticamente impossível. Então, Trump, ele cogita ou sair da OTAN, ou sair da liderança da organização, né? Poxa, os americanos criaram em 49 no contexto de Guerra Fria. Hoje é um contexto completamente diferente, ou seja, Reino Unido, França, assumam mais responsabilidades. Então, caso a Rússia perceba que existe essa fragilidade, poderia também fazer essa ofensiva. Como eu falei para vocês, se a Lituânia tem acesso de fato a essas informações que foram compartilhadas por membro da OTAN ou não, é fato que eles estão se rearmando, fazendo declarações contrárias à Rússia, colocando minas terrestres em área de fronteira. Vale lembrar também que aí não é nem algo fechado, tá? A própria Rússia já declarou que fará com Belarus no verão, ou seja, né, de junho até setembro, período de verão do hemisfério norte, exercícios militares conjuntos. Inclusive, estimam-se que sejam cerca de 100 mil militares. Vale lembrar que a invasão à Ucrânia também começou como um exercício militar, inclusive defensivo. Será que então eles planejam fazer esse tipo de ação? Podem alegar que Kaliningrado está sob risco, o enclave ali, né? A gente tem uma regiãozinha, pessoal, chamada de Corredor Suwałki, que é uma região muito tensa, porque opõe Polônia e Lituânia, 2 países que pertencem à OTAN e são bastante contrários, né, à proposta russa, e Bielorrússia e Kaliningrado, que são 2 aliados da Rússia, ou no caso de Kaliningrado, a própria Rússia. Então, sim, uma ofensiva militar poderia começar por lá, e inclusive lembrando que Belarus, além de ser um grande aliado, também dispõe hoje de arsenal nuclear, cedido pelos russos, mas é arsenal nuclear.
Professor, você acha que isso vai acontecer? De novo, né? Não tenho informações privilegiadas, mas posso dar aqui a minha opinião. Eu acho que não. E nem tô colocando. Ah, porque o Putin é bonzinho? Claro que não, galera. Não existe bonzinho na geopolítica. Mas a gente sabe que os impactos econômicos dessa guerra para a Rússia foram muito grandes. As baixas também, em questão até mesmo de força militar, foram muito significativas. Se eu falo para vocês que a Rússia vai invadir a Lituânia, que é membro da OTAN, mesmo que, sei lá, vai dar louca nos Estados Unidos, que não defende mais um membro da OTAN, por exemplo, do leste europeu. Os países europeus não defenderiam, então a OTAN não serve para nada. O artigo 5º da Constituição, que garante que os outros países defenderão um membro invadido, né, ou atacado, não serve para nada. Joga fora agora a organização. Pô, galera, eu penso que não vai ser dessa maneira e a Rússia sabe que não é assim também. Na minha concepção, tá? Como isso vem de fontes da OTAN, a OTAN pode estar jogando essas informações, olha, divulga isso, para que os países se atentem à importância de aumentar os seus gastos militares, principalmente, eventualmente, em caso dos Estados Unidos não apoiarem mais o país. Ou você acha que é uma realidade e a Rússia planeja, ainda em 2025, caso obtenha sucesso na guerra contra a Ucrânia, avançar para um país da OTAN, hein? Deixa aí nos comentários, galera. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.